Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão nessa manhã? Vão todos bem? Bem, graças ao nosso Senhor. Hoje eu vou pedir para abrirmos a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17. Nós vamos caminhar dos versos 5 ao 10, depois ao 14 nós vamos. O livro de Jeremias fica um pouco depois de Salmos e logo após o livro de Isaías. Eu vou iniciar fazendo a leitura aqui desses versículos e depois, quando a gente for para o texto no boletim e aí vir novamente algum versículo, a palavra de Deus, nós faremos a leitura conjunta. Mas nesse momento eu vou iniciar a leitura. Todos acharam? Jeremias 17, versos 5 a 10 e depois o 14. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Agora ao 14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém. Pai Santo, fala-nos nesta manhã por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz, para edificar, Senhor, a Tua igreja, mas, sobretudo, para glorificar o nome do Teu Filho Jesus. Assim nós te pedimos, Senhor. Fala-nos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos nos situar onde está essa passagem. Profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias e o profeta em si, ele teve o seu ministério em cerca de 627 a 587 antes de Cristo. E ele foi contemporâneo a 3 reis de Israel: Josias, Joaquim e Zedequias. Foi um ministério longo. E ele viveu diante de uma geração que se afastou do Senhor. Uma geração que adorava a Baal, a outro Deus. Uma geração que não reconhecia o pecado e que morria pela sua idolatria. E essa idolatria era tamanha que inclusive o templo, a casa do Senhor, estava repleto o templo de ídolos. Já atropelando ali esse povo, o primeiro mandamento. Vocês lembram lá do Decálogo.
em que a primeira expressão do Senhor foi: não tenham outros deuses diante de mim. Alguém pode pensar aqui, mas que Deus egoísta? Não tenham outros deuses. Meus queridos, isso é proteção. O Senhor sabe que não há outro Deus além dele. E por isso, inicia-se os mandamentos a partir desse reconhecimento. Não tenham outros deuses diante de mim. Isso é dito para que o homem confie no Senhor e seja protegido. Mas esse povo não queria saber do Senhor. E Jeremias, então, tem um ministério de confrontação, como todo profeta tem. Ele é chamado para confrontar os reis, os sacerdotes do seu tempo, os profetas e o povo. E Deus, nesse tempo, chama o povo ao arrependimento. Mas o povo não escuta. Eles estão cheios de Baal, inclusive no templo. E nesse contexto do profeta Jeremias, é anunciado o cativeiro, que esse povo iria passar, e por de fato passa, 70 anos sobre o jugo de Nabucodonosor na Babilônia. Mas mesmo assim, a todo tempo, desde o início, em todo momento, a palavra de Deus aponta para uma nova aliança. Um início em Jesus. E é muito claro no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, depois nós vamos vê-lo, e também no 31, quando ele trata do renovo justo, o nosso Senhor Jesus. Então esse é o pano de fundo, em que eclode, em certo momento, essa passagem que assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. E isso acontece então ali no capítulo 17, em que Deus fala por meio de Jeremias, e nós vamos ver para Jeremias. De modo que o Senhor trata a idolatria como, e é a idolatria, a ausência do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em toda oportunidade em nossas vidas, quando nós não buscamos em primeiro lugar ao Senhor, nós somos idólatras. Mas isso é uma conversa para um outro momento. Deus aqui então, no capítulo 17, apresenta uma dicotomia, um paralelo. O arbusto e a árvore. O maldito e o bendito. E ele liga tudo isso ao coração do homem. Para no final, Jeremias fazer essa oração: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. É aqui que nós queremos chegar essa manhã. O que e qual é o sentido e como ela acontece na vida de Jeremias e o significado dela. Tanto é que, se nós formos agora ao boletim, nós vamos perceber, por meio logo do título, a pequena, grande oração de Jeremias. Vamos lá? Vamos à leitura do boletim. O Senhor serviu-se do profeta Jeremias para anunciar o cativeiro que viria aos hebreus na Babilônia, por aquela geração ter se apartado completamente de Deus. Pois bem, no uso das profecias, vale observar, primeiramente,
que a voz do Senhor revela o prognóstico do homem. Em segundo, que a chamada pelo profeta aos homens ressoa no seu tempo, todavia vai além, desconhece calendários, ecoa para o hoje e para o amanhã. Por certo, a natureza humana, idólatra e autoconfiante, é anacrônica. Queridos, a profecia aqui aponta para dois vértices. O primeiro dele é o prognóstico do homem. Deus começa lá, assim diz o Senhor, faz um prognóstico, faz um raio-x do homem. O homem é idólatra e autoconfiante, pecador e separado de Deus. Esse é o raio-x, meu e seu. E um outro aspecto da profecia ela vale para o tempo de Jeremias, mas ela é contra o Cronos, ela é a qualquer tempo, ela é anacrônica, ela ecoa hoje e ela vai resvalar na próxima e na próxima e na próxima geração. Porque eles também serão pecadores e separados de Deus. Então o Senhor faz esse prognóstico. Seguimos. Para Deus, há uma dura realidade no homem que precisa ser confrontada. O homem deixou de amar a Deus de todo o coração e tornou-se idólatra. Por isso é necessário separar o precioso do vil. Para tanto, o seu vaticínio, por meio de Jeremias, cuida dessa contradição, que vai do arbusto à árvore e que está atrelada ao coração do homem. Vejamos novamente o verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Amaldiçoado é o homem que se acha forte, pois deposita a sua suficiência em si mesmo e na humanidade. A sua esperança está apoiada na fragilidade da força humana. Sua motriz é o muque, a qual, por fim, sucumbirá. Por crer em si, está separado do Senhor. A sua vontade, o seu coração, desvia-se do Senhor. A saber, o homem maldito estriba-se nas riquezas, nos cavalos e carros, na própria sabedoria e ciência, em suma, naquilo em que não há salvação. Porque dessas coisas é forjado o seu interior. Meus irmãos, lendo aqui o verso 5 e buscando compreender melhor isso no original, talvez a melhor tradução seria: maldito o homem forte que confia no homem forte em si mesmo, que faz da carne frágil a sua força. Por quê? Porque aqui no verso 5, maldito o homem, a palavra homem não é Adam, lá no hebraico, no Velho Testamento, que significa seres humanos. Não é Ish, o masculino, o homem. É a palavra Geber. E essa palavra significa guerreiro, homem forte. Então o que o Senhor está dizendo aqui, maldito é o homem que pensa, que se acha que é forte. Por que ele pensa que é forte? Porque ele confia em quê? No seu braço mortal, no seu braço frágil. E aqui a palavra na carne, quando diz faz da carne mortal, a palavra bazar, em hebraico, significa carne, frágil.
Maldito o homem que pensa que é forte e faz da sua carne, do seu braço mortal, a sua confiança. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia em si, que confia na humanidade. E isso se alastra desde Gênesis 3, da queda, quando é escutada a voz da serpente. E o homem entende que se ele comer da fruta, será como Deus, será conhecedor do bem e do mal, como a serpente disse, e como Deus sereis. E aqui está o empoderamento humano, o início dele. E qual é o resultado disso? Como na queda? A separação. O homem aparta o seu coração do Senhor. Como diz o verso 5, o homem forte faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Coração, toda vez que a gente vê isso nas escrituras, leb no hebraico, é interior. O coração nós sabemos que é um músculo que pulsa para a vida. Mas coração é o nosso interior, as nossas entranhas. Há em outros textos em que o interior não é usado nem coração, mas rim, entranhas. É a vontade humana. O homem então faz da sua vontade, do seu coração, ser apartado do Senhor. Esse é o resultado. Confiar em si, por vezes na riqueza, no saldo bancário, nos imóveis que tem, e a gente sabe que isso não preenche o coração. Mas ele confia na força do seu braço, confia num exército, no seu conhecimento, no desenvolvimento da ciência. E toda confiança, quer na riqueza, quer no conhecimento, quer na força, quer na ciência, antes de Deus, é idolatria. É isso que Deus está falando. E a consequência, então, desse homem que aparentemente é forte, está no verso 6. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, afigura-se como um arbusto, seguimos aqui com o boletim. Um vegetal que não cresce muito e apenas desenvolve raízes rasas. Ele é solitário e está desabrochado em um lugar ermo. E o pior, não verá quando vier o bem. Jesus. Diz o Senhor que o fim do homem que confia em si mesmo e no seu coração é o desalento. Isto é, a terra seca e salgada que não possui vida, não em abundância. Queridos, o arbusto confia em si mesmo. Só que ele está plantado no deserto, na desesperança. E ele é tido e dito pelo Senhor como maldito, amaldiçoado. Não verá quando vier o bem. O que significa isso? Estar no deserto e não ver o bem. Vamos dar um pulo no Salmo 27, versos 13. Vamos lá, Salmo 27, 13. O que é esse bem? Olha o que diz Davi aqui. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O que significa isso? Querer ver a bondade do Senhor.
A esperança desse povo era poder deparar-se com o Messias. Esse é o bem. Quando a gente vê no Velho Testamento, que o Senhor te abençoe, como no Salmo 28, que você possa ver a prosperidade de Israel. Isso significa a possibilidade de ver o Verbo encarnado. E aquele que está plantado no deserto não verá quando vier o bem. Não verá o Messias, o Cristo. Por isso ele é maldito. Então o resultado daquele que não vê o bem é possuir uma vida de sequidão. Ele não tem vida em abundância. Ele não terá vida eternamente. Seguimos aqui, então, com o oposto. O contrário, o bendito, diz o verso 7, e já lemos juntos também o 8. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja a esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Seguimos no boletim. Opostamente, abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Feliz aquele que se aninha no Senhor e nele se refugia a sua esperança. Ou seja, somente é bendito o homem que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Então, meus irmãos, esse texto trata dessa dualidade. Confiança, que passa, que permeia pela confiança, que vai tratar do coração, mas essa dualidade, maldito, bendito. O que confia em si, arbusto, pequeno, e o que confia em Deus, uma árvore plantada junto às águas. Seguimos. Este é como a árvore fincada junto às águas. Cabe atentar que não é como o pequeno cardo, mas é equiparado à árvore, que vê o bem, pois está plantada junto à fonte de vida, as águas. Seu apoio é o Senhor. Nutre-se do ribeiro. Não se angustia nos tempos inóspitos, pois a sua raiz, a sua estirpe, é profunda e firme, e deleita-se no autor da vida. O que se evidencia pelas suas folhas verdes e pelos seus frutos, produzidos ainda que em ano de estiagem. Frutificar sem chuva, em ano de seca, é uma questão essencialmente de onde está alicerçada a confiança. A metáfora do qual em que o homem está plantado, deserto ou ribeiro, é certeira tal qual a funda de Davi, pois, semelhantemente, derruba o homem forte e mantém o pequeno. Posto que o último está apoiado no Senhor. Portanto, ser plantado junto às águas, ter vida, é confiar e estar em Cristo, é ver o bem. Meus irmãos, quem não se recorda aqui da história de Davi e Golias? Que confiança o exército dos filisteus tinha em um homem forte.
de modo a dizer que, eis aqui o nosso gigante. Se vocês conseguirem derrubá-lo, nós somos vencidos. Olha a confiança no Geber. Maldito o homem que confia no homem, que confia em si, na força da sua carne e do seu braço mortal. Por sua vez, vamos olhar Davi, o pequeno, diante do gigante. Chegam-se com a armadura de Saul a ele, aquela vestimenta não lhe cai, até porque ele não confia na armadura. Onde é que está a confiança de Davi? E o que ele diz diante daquele gigante e daquele povo incrédulo dele? Tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha a diferença do pequeno e o grande diante de Deus. Toda a palavra de Deus permeia nessa história de fraqueza e fortaleza, do fraco e forte. Bem-aventurados os humildes de coração. Deixar vir a mim os pequeninos. Ah, meu querido, se você se acha forte e tem levado a sua vida na força do seu braço, o destino é sequidão, é vida rasa, pouca e temporária. Então essa história de forte e fraco é muito séria na palavra de Deus. Paulo diz, quando sou fraco é que sou forte. O poder do Senhor se aperfeiçoa na... Meus irmãos, tem me assustado alguns pregadores contemporâneos, e esses dias ouvi um, inclusive na nossa cidade, em outra comunidade, um estilo de pregador coach. Não quero falar aqui mal a respeito dos coaches, que em si pode ser muito útil para resolver algumas circunstâncias e te ordenar e direcionar algumas questões da vida, mas eu estou dizendo isso para aqueles que anunciam a palavra de Deus. E a gente tem visto muito isso a partir da igreja nos Estados Unidos. O coach é aquele que vai direcionar o homem a resolver os seus problemas. E aí, esses dias eu escutando um pregador, e ele diz, olha assim, você é forte, meu irmão. Você pode, meu irmão. E como isso entra sutilmente nas igrejas, esse perigo. E aquele sujeito que está naquele banco sai daquele culto empoderado, nele mesmo. E isso é fatal. Você é fraco, meu irmão. E que bom, eu quero ser fraquinho, perder todas as minhas forças para poder confiar completamente no Senhor. Quem não tem mais força nenhuma, esse depende no Senhor. Aquele que as forças já esmoreceram completamente. O que diz Jesus? Aquele que está cansado e sobrecarregado, vem até a mim e eu o aliviarei. Oh, Senhor, nos faça homens e mulheres fracos, completamente dependentes de Ti e da Tua força, Senhor. Porque é só o Senhor quem nos fortalece. E o homem bendito, então, é como a árvore. Aí ele é forte. Ele está
plantado junto às águas, desarraigado do deserto, colocado as suas raízes junto ao ribeiro, que não se preocupa nem com as intempéries. As circunstâncias ao seu lado estão caóticas. Mas o que diz a palavra do Senhor? Ele não se perturba. Que palavra de encorajamento, meus irmãos. Como a vida nos chicoteia para lá e para cá. Mas você está plantado junto às águas? Não se perturbe. Porque ainda que o ano seja de seca, haverá fruto. A vida. E é interessante observar aqui também, e eu não posso passar despercebido, e tenho que chamar a atenção, e essa palavra é contundente, é que não há terceira via. Não há nenhuma outra planta aqui. Ou o sujeito é maldito ou é bendito. Ou ele é arbusto ou é árvore. Não há terceira via. Jesus diz, aquele que não ajunta comigo, espalha. Não há espaço para o meio termo diante de Deus. E isso é sério, meus irmãos. Isso é sério porque agora é a hora do diagnóstico. Ou eu sou arbusto, ou eu sou árvore. Ou eu estou no deserto, ou junto ao ribeiro. É uma questão de identidade. Ou eu sou arbusto ou árvore. É uma questão de filiação, de poder chamá-lo pai. É uma questão de ter autoconfiança ou confiança no alto, no Senhor. É uma questão de destino. Sequidão ou vida. E tudo isso o Senhor atrela ao coração. Vamos ver o verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Seguimos aqui no boletim. Além disso, a vida em abundância relaciona-se completamente com o coração. Interessante que, após o Senhor dizer sobre o objeto da confiança e sobre a dualidade do homem, maldito ou bendito, ele passa imediatamente a tecer sobre o coração humano. Arrasou que o arbusto e a árvore, os homens, ramificam tendo por centro o coração, o qual pode pulsar para a sequidão ou para a vida. Em verdade, com a chegada do pecado por Adão, o homem deixou de estar plantado junto ao ribeiro. Por conseguinte, o coração adoeceu, anache, corrupto, desesperadamente corrupto, doente, frágil. Desde então, o homem procura apenas as suas volúpias e arrima-se em si. Ocorre que a sua confiança, por ser firmada em seu interior enganoso, o coração, condiciona-lhe a uma vontade viciada, que o leva a erro mais do que todas as coisas. Assim, o seu interior é voltado a confiar no seu próprio ser, na sequidão que atrofia. E, de fato, aquele que confia em seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Meus irmãos, o problema todo entre arbusto e árvore se dá a respeito da confiança e passa pelo coração que é enganoso. E essa palavra aqui, traduzida anash, no hebraico,
como desesperadamente corrupta, eu preferia traduzir como desesperadamente doente. Esse é o sentido. O que Deus está falando aqui é que o coração do homem é doente. E ele fala que ele conhece. Quem o conhecerá? Ele conhece. O coração do homem está adoentado. Ele é frágil. E por isso, o coração é o quê? Enganoso. Mais do que algumas coisas. É isso? O coração é mais enganoso do que todas as coisas. Quem já não ouviu aquela linda frase? E aí, o que você vai fazer agora diante disso na sua vida? Eu vou ouvir a voz do coração. Hein? Vai, e vai diretamente para o inferno. Vai ouvir a voz do Senhor. Vai ouvir a sua palavra, que o Senhor fala por meio dela e pelo seu Espírito. Vai ouvir o que diz o Senhor, porque se ouvir o seu coração, meu amigo, há engano. E é enganoso de tal forma que é maior do que qualquer outro engano, que um estelionatário, que o sorte do homem te passar para trás, mais passa para trás o teu coração. O interior do homem leva a quê? O que o coração faz então? A confiar em si. Já que ele está separado de Deus, ele deposita confiança na força ou na suposta força da sua carne, do seu braço mortal. O final do verso 9, Deus faz uma pergunta, e uma pergunta retórica, porque logo depois ele responde. Quem conhecerá esse coração? E diz o verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O que significa isso? Não tem nada de obra aqui não, viu? Podemos tratar isso em outro momento. O Senhor está dizendo o seguinte, olha, isto para dar segundo o seu proceder, segundo aquilo em que o seu coração confia, no Senhor ou em si próprio. E o resultado, o fruto dessa ação é sequidão, deserto ou vida eternamente. É esse o contexto, é isso que está dizendo. E não tem por que torcer essa mensagem em outro sentido. Seguimos aqui com o boletim. Quem realmente sabe o quanto esse coração é mau? O Senhor sonda o coração, sonda o interior do homem e examina os seus pensamentos. Ele conhece esse interior, o quanto esse interior é enfermo. E o mais significativo, o Senhor sabe onde está depositada a confiança de cada um, para dar a cada um segundo o seu proceder. Assim, onisciente que é, o Senhor concede vida para quem confia, procede nele, e aridez para aquele que se basta. Em outras palavras, a confiança de cada um, por conseguinte, é o fruto das suas ações. Por isso, a diferença de arbusto e árvore reside onde está guardado o coração do homem. Muito bem. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Portanto, o homem sábio não se firma no seu próprio entendimento, mas guarda o seu coração no Senhor, pois nele origina-se a vida. Querido, onde está apoiado o teu coração? Seguimos, ouvindo isso do Senhor, que o coração é doente, anache, e que a ausência de confiança no Senhor definha o homem, o profeta Jeremias cai em si. Ou melhor, bem melhor, cai em Deus.
E após santificar o nome do Senhor em uma curta oração central, clama: cura-me, salva-me, em seus próprios dizeres. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias 17, 14. Amados, o profeta não é um ser especial. É homem, caído, como eu, como você. E parece que nesse momento, Jeremias definitivamente entende a sua realidade de homem. E sabe por quê? Parece que Jeremias sofre um processo durante o seu tempo de profeta. Um processo que todos nós aqui, que hoje nos reconhecemos como árvore e não arbusto, também temos que passar. É certo que, fazendo um parênteses aqui, o livro do profeta Jeremias, por serem várias profecias, você vai ler um versículo num momento dentro de um reinado, e depois um outro capítulo lá na frente de um reinado anterior. Então ele não é um livro cronologicamente lógico, mas existem alguns blocos que são certamente lógicos e cronológicos no livro de Jeremias. E do capítulo 10 a 17, onde eu vou abordar agora, isso aconteceu numa ordem cronológica. E é interessante observar aqui esse processo que Jeremias passa, de entender a realidade de homem, que se dá com outros profetas também. Se você for a Isaías, lá no capítulo 5, ele começa a profetizar: ai de vós que tem feito isso, ai de vós que deixam de fazer aquilo, ai de vós, ai de vós. Aí vem o capítulo 6, onde ele é levado a ter uma visão do trono do Senhor. Aí o que Isaías fala? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. E esse processo passou para chegar nessa oração, Jeremias. Vamos dar uma olhada numa primeira oração de Jeremias, no capítulo 10, versos 24 e 25. Jeremias 10, 24 e 25. Jeremias está falando com o Senhor. E ele diz assim: castiga-me, ó Senhor. Ele já está diante de todos esses problemas de Israel e do povo. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida. Na tua ira. Não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó. Vamos parar aqui. O que ele está dizendo? Castiga-me, Senhor. E é esse povo pela idolatria. Mas, esse povo que trouxe Baal para nós, vai lá castigar eles. Olha a primeira oração de Jeremias. A tal da meia culpa, né? Depois, vamos para Jeremias 12. Continua aqui o Senhor tratando esse povo, e Jeremias 12, verso 3. Mas tu, ó Senhor, me conhece, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Olha ele se estribando no coração e se colocando como um coração reto diante de Deus. Igual Jó, justiça própria, o mesmo procedimento. Eu sou bom, eu sou honesto, eu sou ético. Imagina. Eu estou aqui só pedindo, não roubo nem mato, né? Não tem essa história? Olha aqui, Jeremias ainda estribado no seu interior. O Senhor me sonda, me prova, conhece o meu coração. Jeremias, conhece o seu coração? Você ainda não está preparado, não.
Está começando a ouvir a respeito das minhas coisas, mas você ainda não entendeu. E aí, Jeremias vem para uma terceira oração, 14 e 20. Olha o que ele diz ao Senhor. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Opa! Começa a conhecer. Começa a ter o que aqui? Confissão. Errei o alvo, sou pecador. E aí, mais adiante, quando ele fala que o coração dele é bom, vem o capítulo 17 que a gente está vendo agora. Ô Jeremias, maldito o homem com seu coração, que confia na força do seu braço. Esse coração está apartado do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. O coração do homem, Jeremias, é desesperadamente corrupto, ou melhor dizendo, numa melhor tradução, insisto, é doente e destinado à sequidão. O que faz Jeremias? Começa numa oração no verso 13, santificando o nome do Senhor, e diante dessa nova realidade, desse confronto agora direto, que o coração é doente e que o destino é a morte, ele clama: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. E olha a confiança dele agora que conhece a Deus verdadeiramente. Ele diz: cura-me e serei curado. Salva-me e serei salvo. A confiança no nome do Senhor. Porque, Senhor, tu és o meu louvor. Agora sim, Jeremias cai em si. E essa oração faz todo sentido. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. A petição, a introdução é grandiosa. Ele santifica o nome do Senhor, como eu disse no verso 13. Ela é grande, essa santificação ali. E o nome do Senhor é santo. O próprio Jesus nos ensina a orar começando dessa maneira. Mas olha o pedido dele, que pequenininho, a petição. Cura-me, salva-me. Ele identifica-se como maldito, como nada especial. Confessa, reconhece. E essa oração, para nós estarmos junto à corrente de águas vivas, tem que ser feita por cada um. Cura-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Porque meu coração é doente, eu preciso de cura. Porque o meu destino é o deserto, eu preciso de salvação, de água. Vamos lá. Parece que, finalmente, o profeta entendeu a sua triste realidade de homem. Dono de um coração enfermo que clama por cura e possuidor de um vigor alto, confiante e mortal que implora vida, salvação. Eis a pequena, grande oração do processo de reconhecimento e transformação do maldito em árvore. Agora, Jeremias pode dizer que o Senhor é o seu louvor, porque sabe que fora dele não há cura nem salvação. E uma vez arraigado no Senhor, poderá ver o bem. Cristo. Queridos, há uma boa notícia. Há cura e salvação para o arbusto no deserto. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Boas novas. O meio pelo qual somos desarraigados desse deserto para o ribeiro. A cruz. Por meio de Jesus. A reconciliação vem pelo renovo justo. Olha lá Jeremias 23,
versos 5 a 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Olha esse renovo com R maiúsculo. E rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, como será chamado: Senhor, justiça nossa. Amém. Meus irmãos, o arbusto solitário no deserto, que não verá o bem, está apontando para Jesus. Quem verá o bem? Aquele que é transportado para o ribeiro. Seguimos aqui. Com efeito, a cura e a salvação no Senhor são reveladas e efetivadas no Filho, a quem o Pai constituiu boas novas a todo que nele crê. Jesus Cristo é cura e vida àquele que se reconhece doente e destinado à sequidão. A todo aquele que foge, arrepende-se de si e do seu coração enganoso, para resguardar-se em Deus, e com isso suplica-lhe cura para o seu coração enganoso e salvação para a sua vida de arbusto no deserto. Como o Senhor fez ao profeta Jeremias, ele também nos faz enxergar a realidade humana, que se alastra em nós, doente, apartada do Senhor e destinada ao definhamento. Meus queridos, nessa reconciliação por meio de Cristo, nos é dado um novo coração, porque o nosso coração é doente. Nosso novo coração nos faz reconhecer como frágeis, nos faz nos arrependermos de estarmos fincados na nossa força. Muda o ângulo da nossa confiança, de nós para Deus. E aí há cura e salvação. Seguimos. Para tanto, o Senhor dá ao homem um novo coração, e com isso conduz-lhe a reconhecer-se como maldito, para que, com arrependimento, seja convertido da sua confiança de arbusto, de si mesmo, idólatra, para Deus, transportando-lhe para a fonte de águas vivas, pelo sacrifício e ressurreição do Filho. Jesus é a boas novas. Ele nos traz a cura. Ele é o médico dos médicos. A cura vem de e em Jesus Cristo. E é para os que são levados a se reconhecer doentes. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mas, atente-se, o homem do seu coração maculado não pode levar nada. É preciso uma incisão radical pelo médico, um transplante, um novo coração. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Cura-me, Senhor, e serei curado para a sua glória. E Ele não só nos cura, como Ele nos dá a salvação. Jesus é a salvação. Eis a fonte de vida, Jesus Cristo. As águas. Igualmente, seguimos. Aos que clamam salvação porque estão plantados no deserto de suas próprias forças, fadados à morte isolada, Jesus Cristo diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar
para a vida eterna. O homem, a árvore que confia no Senhor, é inacessível. Não perde o vigor nem nos tempos de seca, uma vez que, e tão somente porque, está alicerçado às correntes do manancial de águas vivas, Jesus Cristo. Salva-me, Senhor, e serei salvo, para a sua glória. Meus irmãos, há boas novas. Há uma reconciliação. E ela é o Filho. Nele a cura, a substituição desse coração maldoso, enganador. Nele há salvação, a água, a vida eterna. Amado, se você se nutre da fonte de águas vivas, a minha oração ao Pai é que você desfrute essa alegria e descanso no Senhor. Porque mesmo em tempo de sequidão, você frutificará. Mesmo em tempo de seca, haverá vida. Pois bendito aquele que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor. Porque a palavra diz que, ainda que em ano de seca, ele não se perturba. Agradeça ao Senhor por ter te tirado desse deserto e ter te incluído naquela morte com ele na cruz. Por ele ter substituído o seu coração de pedra, ter levado esse coração, esse pecado, junto a si, naquela cruz, e ali ter dado cura. E mais que isso, levou você a morrer com ele, e te deu salvação, te deu vida. E meu querido, se você, até aqui, é autoconfiante, forte e independente, minha oração ao Pai é que o Espírito Santo te mostre a realidade. Que o homem é pó, fraco, dono de um coração enganoso, apartado de Deus, é arbusto de raiz pequena, no deserto, destinado à solidão e seca. Que o Senhor traga o renovo justo para a sua vida, para a glória dele. Essa é a minha oração. Cura-me, Senhor. Invoque o nome de Jesus, do Cristo. Você será curado. Se você está nesse processo de reconhecer, como o profeta Jeremias, e como eu, de que o coração é enganoso, aprendendo a ser fraco, e que é fraco, isso é ótimo. É o Senhor tratando e cuidando de você, para levá-lo para a fonte de águas vivas. Cura-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Todos nós precisamos, e unicamente se dá essa cura e salvação pelo Senhor Jesus Cristo. Assim, a boa notícia é: o renovo justo nos alcançou e nos incluiu na cruz e na ressurreição. Se a raiz é pequena e amarga, grande e doce são a cura e a salvação que estão no Filho, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Portanto, não resta outra oração, senão: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Por isso, Senhor, Tu és o nosso louvor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Oh, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor.
Obrigado, Senhor, por podermos ouvir essa revelação, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse choque, ó Deus, por essa confrontação. Obrigado, Senhor, por nos revelar, Senhor, que não somos nada, pó, e longe de Ti, Senhor, arbusto pequeno, destinado à morte, Senhor. Temos em Teu Filho Jesus a salvação, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é quem cura os nossos corações, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque por meio do Teu Filho Jesus, o Senhor nos leva à fonte de águas vivas, Senhor, que sai do Teu trono, Senhor, como naquela visão de Ezequiel no capítulo 47, Senhor, em que ele pode ver, ó Pai, que às margens do rio há abundância de árvores e elas frutificam, Senhor. Oh Deus, que nessa manhã, ó Pai, de fato, haja cura e salvação em nosso meio. E tudo isso exclusivamente para a sua honra e glória do nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém.